Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nos conduz em entendimento agora. Libera o poder da Tua palavra, Senhor. Permita-nos entender o que o Senhor está falando nesses tempos, para que a gente possa se mover junto contigo. Eu te peço por cada coração, cada mente aqui nesse lugar, e que haja total atenção e foco na Tua pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, se você tem um lugar para sentar. A gente vai continuar adorando a Deus agora através da palavra dele. O culto é inteirinho adoração, irmão. Vou te esperar voltar para o seu lugar. Deixa Deus fazer o que Ele quiser contigo nessa noite, amém? Eu vou tentar ser o mais dinâmico possível. Eu sei que vocês já estão aqui desde manhã. Já devem ter ouvido bastante hoje. Eu entendo que existe uma capacidade de assimilar. Eu mesmo tenho uma capacidade limitada de assimilar coisas. Então, assim, eu vou tentar ser dinâmico. Deus é bom. Isso é som de vida, cara. Que a coisa está viva dentro da casa do Senhor, amém? Acho isso lindo. Agradeço aos pastores dessa casa, pastor Caleb, obrigado, meu querido, pelo convite. E por todos os pastores, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, fui abençoado, eu ouvi algumas ministrações enquanto eu cheguei aqui. E uma coisa que eu sentia é que todo mundo estava ministrando sobre vocês, hoje ministrou com amor, cara, eu sentia isso. Amor de pai, amor de irmão, sabe? Amor de quem quer o seu bem, amor de quem quer te ver crescer, quer te ver ir além, quer te ver ser maior do que eles foram. E eu oro para que assim seja, amém? Tudo que Deus faz, Ele faz numa crescente. Você vai perceber que os apóstolos e profetas que nós temos por grande estima dentro da igreja, como sendo os bambambãs, a gente gosta muito dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, mas quando aparecem apóstolos e profetas, a gente fala, uau! Pois é, os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja. Se você quiser encontrar alguns, você não olha para cima, você olha para baixo. Você está sobre eles. E eles estão construindo para que você construa acima deles, para que você vá além disso tudo. Não estou falando só para os jovens, eu estou falando para todos, todo ser que respira, amém? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você respira, esse tempo é o seu tempo. Esse tempo não passou, não. Eu também sou da velha guarda, amém? Eu vi um pastor aqui da velha guarda. Eu também sou da... Glória a Deus, meu irmão. Eu também, amém? Estamos juntos. E é com muita alegria que eu ministro para jovens hoje em dia, porque quando eu sou ministrado por gente que já andou mais nessa terra do que eu entendo que, cara, se eu abrir o meu coração e os meus ouvidos porque eles têm para dizer, eu vou descobrir que eu não preciso descobrir a roda de novo, amém? Alguém já descobriu? É só aprender como a coisa funciona. Você vai perceber que irmão mais novo sempre aprende a falar mais rápido, sempre aprende a andar mais rápido que o irmão mais velho. Sim ou não? Porque o irmão mais velho teve que aprender na marra. Ele aprendeu com adultos. O irmão mais novo aprende com o irmão mais velho. Ele aprende com outra criança, um pouquinho mais rodada do que ele. Tem uma conexão de geração mais próxima. E eu entendo que esse distanciamento entre gerações encurtou, graças a Deus. Amém? Nós não só temos agora os pais espirituais sendo honrados pelos filhos, mas nós temos irmãos maduros no meio do caminho. Um ensinando uma geração a conhecer melhor o coração da outra. Esse é o papel que Jesus cumpriu. Amém? O nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus. Ele era o unigênito, até que ele nos ativou na fé e nós somos feitos filhos de Deus também. Agora ele é o primogênito de Deus, ele é o primeiro de muitos. Então, nosso irmão mais velho está nos ensinando a respeito do coração do Pai e está intercedendo diante do Pai em nosso favor. Amém? Eu oro para que a gente entenda isso
e que a gente venha a ser relevante não só nesse tempo de agora, mas quando Deus nos passar para outra posição do ensino. Eu oro para que cada um de vocês seja capacitado para ensinar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Amém? E que a próxima geração venha receber um evangelho puro e sadio, porque você viveu isso. Amém? Irmãos, assim, eu queria compartilhar algo com vocês que está queimando no meu coração há algum tempo. É o que eu tenho ministrado por todo lugar que eu passo. Eu queria pedir para você, por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 9, a gente vai ler. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Posso ler? Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Glória a Deus, amém? Irmãos, eu dou glória a Deus porque eu vejo a igreja de Jesus em todo lugar, em toda parte, do norte ao sul, do leste ao oeste, no centro, em outras nações, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em tudo quanto é lugar. Parece que a igreja está ouvindo a mesma coisa a respeito do que Deus quer e proclamando isso. Então, quando a gente começa não é virar um monte de robozinho, não. Eu creio na multiforme graça de Deus e que Deus, nós somos membros de um corpo, membros diferentes de um corpo, nós temos maneiras diferentes de fluir e de nos mover. Mas se a gente ouve a mesma coisa a respeito do céu, nas nossas diferenças a gente flui em favor de um propósito. Amém? Ainda que flua diferente. Quem é mestre vai ensinar, quem é pastor vai pastorear, quem é evangelista vai evangelizar, quem é profeta vai proclamar, quem é apóstolo vai estabelecer. São ofícios diferentes. E quem é empresário vai estar no meio da economia, quem é político vai estar no meio da política, quem é professor vai estar na sala de aula, quem é médico vai estar nos hospitais, quem anda de skate vai estar na pista de skate, quem surfa vai estar no mar pegando onda, mas que todos os filhos de Deus, aonde Deus os colocou, venham ouvir a mesma coisa do céu e fluir em função de um propósito. Eu percebo que Deus está fazendo algo muito lindo e a respeito de nos trazer para dentro dele para nos enviar para o lado de fora. Você vai perceber que a igreja está se movendo lá de fora como talvez nunca na história dessa nação. Por muito tempo a igreja foi totalmente pastoral, e eu não tenho nada contra isso. Mas quando a igreja é somente pastoral, o pastor ele quer cuidar do rebanho. Então ele fala, cara, cuidado com o lado de fora, cuidado com o mundo, cuidado com o que está lá de fora porque é do diabo, fica aqui dentro, porque aqui dentro você está seguro. E sim, eu entendo que a gente tem que estar congregado, aliançado numa igreja, tendo a quem ouvir, tendo quem nos confronte, tendo quem conhece a nossa vida e que se importe com a gente. Mas o nosso chamado não é para aqui dentro, o nosso chamado é para o lado de fora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele, cara, não só os crentes, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, Deus não criou o mundo e disse que tudo era bom, para de uma hora para outra ele dizer que se lasque o mundo, eu vou ficar só com aqueles que estão dentro da igreja. Não, enquanto ele ainda não voltou, estamos no tempo de trabalhar os talentos que ele nos deu para multiplicar isso. Amém? Até que a igreja seja relevante do lado de fora. Então a gente vai ver as cidades sendo transformadas. E a gente vai ver a luz do Senhor resplandecendo e as pessoas dando glória a Deus. Esse é o alvo. Mas existem processos. Tudo que Deus fez veio através de um processo muito lindo que começou com Ele mesmo. E a gente não vai pular essas etapas.
E o que eu quero falar para você a respeito é de ser trazido para dentro para poder ser enviado para fora. Deus não vai fazer coisa alguma sem antes falar com os seus servos, os profetas, está escrito. Tudo que ele vai fazer através da sua igreja. Então, se você quer ser usado por Deus do lado de fora, em primeiro lugar, você tem que ser trazido para o lado de dentro. Mas mais do que para o lado de dentro da igreja, que você seja trazido para dentro de Deus. Para que você conheça o coração dele, para que você seja um com ele. Porque quando você for um com ele, Deus pode te enviar tranquilo, porque ele sabe exatamente como é que você vai fluir. Amém? Nós queremos experimentar o Senhor, sabe o quê? Esse desejo é dele em primeiro lugar, ele quer nos experimentar. Nós queremos conhecer o Senhor, apesar dele saber tudo a seu respeito, ele quer te conhecer também, no sentido de te experimentar. De saber o quanto dele está dentro de você. Porque você tem que estar dentro dele. Amém? É um convite que ele nos faz para dentro dele mesmo. Até que nesse lugar, dentro dele, você possa ter tudo dele dentro de você. Então, quando você estiver cheinho dele, ele pode te enviar para onde ele quiser. E ele sabe que o que ele colocou dentro de você é suficiente para tornar real aquilo que ele sonhou e desenhou a respeito da tua vida, do teu chamado. Eu entendo que não tem ninguém aqui simplesmente sendo entretido por música ou por mensagem. Você não está desde manhã ouvindo palavra, simplesmente porque você acha muito legal. Alguma coisa tem que estar acontecendo dentro de você, alguma inquietação santa tem que estar nascendo dentro do teu coração. Tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fluir. O evangelho não é a respeito de fazer, é a respeito do que ele fez. Mas quando você é um filho, é impossível você ficar parado. Porque o pai que está dentro de você não para de trabalhar. E esse espírito que ele colocou dentro de você te ungiu para. Jesus disse isso quando ele leu Isaías na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para. Ele não me ungiu para eu ficar cheio dele, simplesmente curtindo dentro da minha casa, ou chapando. Não, ele me ungiu para fazer alguma coisa, para cumprir o seu propósito, para fazer a sua vontade. Então eu oro para que essa inquietação esteja nascendo dentro do teu coração. Eu quero te mostrar em primeiro lugar, através do testemunho que João dá a respeito de Jesus, como essa revolução começou. Cara, a gente entende uma revolução quando algo acontece que transforma tudo. Amém? É uma ação de transformação. Nenhuma revolução vem para deixar as coisas do jeito que elas estavam. Existem boas revoluções, más revoluções, mas a revolução que Deus faz é uma revolução que traz a vontade dele, que estabelece a vontade dele. Amém? É o prumo do céu. E Jesus e o Senhor fez uma revolução desde o princípio, que através desse breve testemunho que a gente leu aqui, que João deu a respeito de Jesus, a gente vê quão poderoso, quão eficaz, quão glorioso é o Senhor. Quando a gente é trazido para dentro de Deus, a gente não simplesmente o conhece agora a respeito de informação. Alguém me explicou isso. Eu fui para Israel esse ano. Tem um mosquito dentro da minha caixa de óculos. Rapaz. Sai daqui, rapaz. Eu vou te levar para casa. Fui para Israel esse ano e o pessoal que nos convidou para estar lá usou a seguinte ilustração. Falar só sobre Israel é a mesma coisa que você ler um livro sobre mergulho. Tá, você pode até saber sobre mergulho, mas você só vai saber o que é mergulho se você mergulhar. A gente fala, você precisa ir para Israel para você entender o que é aquilo. Não adianta só ficar falando, você precisa ir. E com Deus é de certa forma desse jeito. Você pode ter a informação, que é boa, mas a informação tem que te levar para a experiência. E uma vez que você mergulha em Deus, você vai descobrir coisas que você nem sabia ainda. Mas aí depois você vai encontrar na palavra e vai ver, uau, estava escrito aqui. É o Senhor. Sabe, essas experiências com Deus, quando a gente entra nele, transformam a nossa vida de uma maneira tão radical que é impossível você ficar igual. Muita gente me pergunta, quando ouve, por exemplo, o meu testemunho, eu entreguei minha vida para Jesus, uma semana depois eu fui curado, um mês depois eu estava liberto das drogas, um mês e meio depois, quando eu fui liberto das drogas eu já estava noivo, foi em coisa muito rápida. Aí as pessoas pensam, cara, o que você fez para mudar tão rápido? Cara, sinceramente eu não fiz nada. Aliás, o que eu tentava fazer era continuar igual eu estava.
Eu entreguei minha vida para Jesus e eu tentei continuar fumando minha maconha. Até o dia que eu não consegui mais. Eu tentei continuar com a minha vida daquele jeito. Não, Jesus é bom, mas a presença dele, a consciência dele, eu não conseguia mais ficar igual. Então minha vida foi sendo transformada. Foi impossível ficar igual depois que eu tive uma experiência com ele. A informação você até sabe, acha legal, beleza, você assimila ela na tua vida e você coloca ela como mais uma parte da sua vida. Mas a experiência faz com que toda a sua vida agora esteja nele. E agora é a tua vida todinha que vai mudar por causa da presença dele em você. Eu quero te mostrar que o primeiro missionário da história foi o Verbo. E ele revolucionou geral. Ele mudou tudo por aqui, cara. Meu pastor diz que o Evangelho de João parece que é o começo da Bíblia, o verso 1. Ele parece que é o comecinho da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você pula para Gênesis. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Parece que João tem uma revelação do princípio antes do princípio escrito. Ele tem uma informação, ele tem uma revelação por experiência de quem Jesus é, que vai além da informação que o povo dele tinha. Você consegue perceber isso? A experiência de João com a intimidade que ele tinha com Jesus não distorceu as escrituras, não, só acrescentou. Ele parece que ele viu antes da coisa começar, ele viu a essência. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar para vocês o que a intimidade com Deus faz a respeito do jeito que você o enxerga. Sabe, todas as pessoas que você conhece, naturalmente, quando você tem o primeiro contato, você tem um certo protocolo, se você tem educação, amém? Claro, tem gente que não tem educação, não tem protocolo algum. Até a falta de protocolo é um protocolo, você está querendo provar alguma coisa, enfim. Mas se você tem educação, tem um protocolo. Você conhece alguma pessoa que, tem estima, te inspira reverência, você muda até o teu tom de voz. Tem a mãe de um amigo meu, que ela é uma anciã na igreja, uma mulher santa, uma mulher de Deus, que, meu Deus do céu, eu sou muito fã dela. Às vezes a gente está conversando, falando de futebol, lá, dando risada, se avacalhando. Daqui a pouco ela chega. Cara, só dela chegar, a nossa conversa muda. O nosso tom de voz muda. O português muda. Você vigia mais. Você entende o que eu estou falando, do protocolo? Eu me lembro quando eu a conheci, então, eu mal conseguia falar, porque eu falei, meu Deus do céu, ela é muito santa, mas depois eu fui conhecendo ela e fui ficando à vontade perto dela. Hoje eu posso até brincar com ela. Hoje eu abraço ela. Eu tenho um carinho por ela que não diminuiu porque eu a conheci, muito pelo contrário, só aumentou. Mas o protocolo, ele foi meio que deixado de lado. Agora é diferente. Quando a gente conhece pessoas e a gente pega intimidade, a gente fica mais à vontade, sim ou não? Deus quer que você fique à vontade com Ele também. Mas é engraçado, porque se você chegar perto demais do Senhor, você vai perceber que Ele é muito maior do que você imaginava. É como a gente cantou aqui na primeira música. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que meus olhos te veem, tu és bem diferente de tudo que eu imaginei. É muito maior. Você não precisa ter a menor preocupação em exagerar a respeito de Deus. Sabe, aqueles caras que às vezes não sabem muito a respeito do Senhor e dão uma exagerada? Pode exagerar à vontade, filho. Porque assim não tem exagero seu que chegue perto de tudo que Ele é. A sua preocupação é para não diminuir o Senhor. Cara, Ele é bem maior do que você imagina. Olha o que aconteceu com João. João chegou mais perto de Jesus do que qualquer um dos seus discípulos. Dos muitos discípulos que Jesus tinha, ele tinha 12 que eram mais íntimos, eram mais chegados. Eram seus apóstolos. Desses 12, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram mais chegados ainda, que viram coisas que ninguém viu. Viram, por exemplo, o Senhor se transfigurar no monte, viram Moisés e Elias descer e conversar com ele, e viram Deus apontar para Jesus no meio dos dois e falar, esse é o meu filho amado, a ele vocês vão ouvir. E desses 3, tinha um, que era o João. Esse cara chegou mais perto de Jesus do que qualquer um. Esse cara conhecia o amor de Deus como ninguém. Sabe esse negócio que a gente canta, como a minha amiga Laura canta, sou teu filho amado, em quem achas teu prazer, sabe? Tipo assim, João sabia isso, cara. João, quando ele escreve a seu próprio respeito no seu evangelho, ele não se cita pelo nome, ele diz, então aquele discípulo a quem Jesus amava. Meu, esse cara se garante, sim ou não?
Prazer, como é teu nome? Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Irmão, esse cara se acha, é o filhinho do papai mesmo. Na última ceia, enquanto estava todo mundo ali comendo, conversando, discutindo quem era o maior, quem era o menor, João estava com a cabeça encostada no peito de Jesus. É louco isso, porque tinha coisa acontecendo dentro de Jesus que ninguém sabia. Quando Paulo escreve a respeito da última ceia, Paulo nem estava lá, mas recebeu do Senhor o que aconteceu naquela noite. Ele fala, na noite em que foi traído. Jesus já sabia o que estava para acontecer, ninguém estava ligado. É engraçado porque muitas vezes a gente está distraído, mas os íntimos estão ouvindo o coração de Deus bater. Estão procurando o que está ali dentro. João estava ligado em Jesus de um jeito que é no mínimo inspirador. E eu acho que se alguém amava tanto assim o Senhor, o testemunho dele é bem relevante. Amém? Quando ele começa a escrever sobre Jesus, quando ele começa a dar o seu testemunho a respeito de tudo que ele experimentou naqueles 3 anos, ele não começa falando da quebra de protocolo por você ter conhecido e andado com Jesus. Ele começa falando da grandeza desse ser eterno que as palavras não conseguem descrever direito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora eu quero que você perceba, vamos fazer essa conjunção do versículo 1 de João e Gênesis. Porque diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então você entende um lugar sem forma e vazio como sendo um lugar sem vida, sem luz, sem som. Amém? Não tem forma, está vazio, não tem nada ali dentro. Nada, não tem vida alguma. Então não tem vida, não tem luz e não tem som. Quando Deus diz, haja luz, houve luz, houve vida e houve som. Deus rompeu com tudo. Você percebe que só de Deus enviar o verbo, uma revolução começou. A luz veio, a luz prevalece sobre as trevas, a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então você percebe que quando a luz vem, ela vem rompendo com algo. Ela vem rompendo com o poder das trevas. Fala que a luz resplandece no meio das trevas. Ou seja, você entende que as trevas, até por mais que elas tentem resistir à presença da luz, elas não conseguem. Ela resplandece no meio das trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, uma revolução começou no dia que o Verbo foi enviado. Amém? Agora, segundo o relato de João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Aonde que o Verbo estava? Ou seja, o Verbo veio de um lugar secreto. O Verbo veio de dentro do próprio Deus, porque ele era Deus. Ou seja, aquilo que vem de dentro de Deus é Deus. Amém? O Verbo vem dele. É o primeiro missionário que Deus envia para colonizar a terra. É o Verbo que é a luz, que é a vida. João disse, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então você consegue perceber como é que é o processo do que Deus faz? Ele envia primeiro o seu Filho, ele envia o Verbo, que traz transformação a todas as coisas. E dentro do Verbo está a vida. E dentro da vida está a luz. Você consegue perceber um saindo de dentro do outro? Sabe quando é que você vai ser relevante do lado de fora? Quando você saber que você veio do lado de dentro. Deus vai te chamar para dentro para te colocar para fora. Ele pega você e você fala, poxa, Deus acabou de me escolher. Deixa eu te dar uma notícia bem boa. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. E você foi chamado para estar na sua presença de maneira santa e irrepreensível. Olha o que acontece. João descreve que o Verbo estava dentro de Deus, que a vida estava dentro do Verbo e a luz estava dentro da vida. Amém? Está tudo aqui. João chega até esse ponto, até que ele muda de assunto e começa a falar a respeito de um homem enviado por Deus. Uou! Cheio do seu Espírito Santo, que veio com um propósito. Ele começa a falar de luz de novo. Ele fala, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio para dar testemunho da luz.
Você percebe que Deus fez algo, enviou o verbo, que nele estava vida, que nele era luz. Então Deus envia um homem que veio para dar testemunho da luz. Veio para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele. Amém? Você tem ideia do quão poderoso era o testemunho de João Batista? Deus fez ele com a finalidade: você vai dar testemunho da luz. E deixa eu te dar uma boa notícia: todo mundo vai acreditar no testemunho que você vai dar. Ele veio para dar testemunho da luz para que todos viessem a crer por meio dele. João continua dizendo, repare, ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Que luz? A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então você entende que no princípio Deus enviou luz e essa luz era a vida. Amém? Mas quando Deus envia Jesus, Deus vai acender uma luz que não vai simplesmente acender coisas. Ele vai acender pessoas. É a verdadeira luz que agora, vinda ao mundo, ela ilumina toda a humanidade. O que eu quero chamar a tua atenção é para o seguinte, cara. Se Deus confiou o testemunho da luz a um homem que não era a luz, e ele disse que isso ia funcionar, preste bem atenção. Se Deus confiou o testemunho da luz a um homem que não era a luz, e Deus disse que todos viriam a crer por meio dele, imagina quando o testemunho da luz foi confiado àqueles que são luz. Se um homem que não era luz, dando testemunho da luz, cumpriu seu chamado, imagina aqueles que são luz no mundo, dando testemunho da luz. Você. É assim que Deus faz. Olha como é que era o testemunho de João. João nasceu de uma maneira sobrenatural. Seu pai e sua mãe eram avançados em dias e sua mãe era estéril. Mas eram irrepreensíveis diante do Senhor. Até que um dia seu pai está servindo no templo porque ele era um sacerdote. E um anjo aparece para ele e diz para ele: você vai ter um filho e ele vai ser grande diante do Senhor e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e ele vai trazer o coração do povo de volta para Deus. Esse homem fica mudo, escrevendo por tabuinhas, e de repente, depois de um tempo, sua mulher se encontrou grávida e ela realmente deu à luz a um filho. E no dia que o menino nasceu, foram dar o nome para o menino, já queriam botar o nome do seu pai. Então, nessa hora, sua língua se soltou e ele falou: o nome dele vai ser João. E o pai começou a profetizar sobre o filho. Eram vários sinais e acontecimentos anunciando que, cara, esse cara vai ser grande mesmo. Ele cresce e amadurece de uma maneira completamente inusitada e diferente do que se esperava, porque ele era filho de um sacerdote. Naturalmente, ele deveria ser um sacerdote dentro do templo, com roupa de sacerdote. Só que ele cresce nos desertos, com uma roupa de pelo de camelo, com cinto de couro, comendo gafanhoto e mel. E ele tem uma mensagem poderosa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a mensagem de João Batista não era nada a respeito dele, era a respeito do reino que está chegando. Ele fala para você: se prepare. Arrependei-vos significa isso: se prepare, muda a tua vida, se endireita, porque o reino de céu está chegando e é melhor você estar pronto quando ele vier. É melhor você fazer as pazes com o rei. Eu li um livro a respeito dessa revolução, e esse livro é bem interessante. Ele se chama O Dia que a Revolução Começou. E ele fala de dados históricos, de que quando um certo imperador romano venceu uma batalha, e ele se tornou o imperador de Roma, tinha um outro governador do Império Romano que lutava pelo partido do que ele venceu. Você consegue entender? Esse cara que era o imperador agora, ele lutou com outro cara. Esse outro cara tinha um amigo que era governador. E esse governador, quando soube que o amigo dele perdeu essa batalha, falou: meu, agora eu estou lascado porque eu vou ser morto. Eu lutei pelo partido do outro que perdeu. Então esse cara envia uma carta para o imperador dizendo, não, de certa forma ele dizia assim: não se apegue ao fato de eu ter lutado pelo seu inimigo, mas perceba como eu sou como amigo daquele por quem eu luto. Então ele fez as pazes de certa forma com o imperador. O que o autor do livro diz, de certa forma, é isso:
Cara, o reino do céu está vindo, é melhor você deixar a sua vida em dia, para quando ele vier, você estar em paz com o rei. A mensagem de João Batista era essa, era apontando para esse rei. João Batista era o assunto do momento. Ele é um profeta em Israel, no momento em que Israel está numa baixa autoestima danada. Roma dominou Israel. Eles estão, muito para baixo. De repente, Deus levanta um profeta cheio do Espírito Santo e ele está batizando no Jordão. E todo mundo vai ter com ele. Todo mundo crê, ele é um profeta do Senhor. Deus levantou outro. Só que a mensagem de João Batista era a seguinte: eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. É interessante isso, porque ele diz para os fariseus que vieram perguntar para ele quem ele era. Ele diz: ele já está no meio de vocês e vocês não o conhecem. Ou seja, de certa forma, Deus escondeu Jesus no meio do povo. Deus escondeu Jesus no meio de gente. Deus escondeu Jesus dentro de gente. Jesus veio como um homem, como eu e você. Ele andou no nosso meio, ele comeu, ele bebeu, ele andou no nosso meio, até o tempo em que ele se revelou no seu batismo. E no seu batismo o céu abriu, o Pai falou, o Espírito desceu. Foi uma obra completa, foi uma coisa linda. Agora eu quero que você entenda que João Batista, desde o seu nascimento até a sua manifestação como profeta, o relato que você tem dele é esse, que ele foi para os desertos. E deserto é um lugar deserto. Amém? Deserto é tão deserto que quando você vê um lugar vazio, você fala, cara, está deserto aqui. É ou não é? Você fala que o lugar está deserto, por quê? Porque não tem ninguém, certo? Deserto é tão vazio que ficou conhecido como um lugar onde não tem ninguém. João Batista é levado para um lugar onde não tem ninguém. Ou seja, João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento, vai cumprir com o mesmo processo do Senhor. Vai para um lugar onde não tem ninguém. Vai se esconder em Deus, em primeiro lugar, para que então ele possa ser revelado. Ele vai ser chamado para dentro, para depois ser chamado para fora. E você vai perceber que isso aconteceu até com Jesus. Jesus foi batizado, o céu abriu, o Pai falou, o Espírito desceu. João Batista apontou dizendo: esse é aquele de quem eu estava falando. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me batiza, por favor. Cara, João Batista perdeu a linha. Ele fala: meu, me batiza. Ele está quase bagunçando com a história. Jesus fala: não, calma, nos convém cumprir justiça, me batiza aí. Tem um protocolo para a gente seguir. Tudo aquilo aconteceu. Você concorda comigo que diante de todos os eventos era só Jesus entrar em Jerusalém de maneira triunfal e pronto, e todo mundo ia crer? Até Jesus cumprir o processo. O Espírito Santo, a partir do momento que o possuiu, o levou para o deserto. E lá no deserto ele fica escondido, num lugar onde ninguém está. E por 40 dias e 40 noites ele jejuou. E cara, quando você jejua, não sei se você já teve essa experiência, a gente jejua para ficar mais santo, sim ou não? Você já percebeu que quando você jejua, parece que você fica mais encapetado do que nunca? Você fala: meu, mas era para eu ficar santo, por que eu estou passando por essa luta dentro de mim? Não, eu estou jejuando, eu não posso pensar essas coisas, eu estou jejuando, eu não posso ficar irritado desse jeito. Cara, porque quando você jejua, você entra em guerra com você. Deixa eu te dar uma boa notícia, você vai vencer, continua. No jejum de Jesus no deserto, ele só lutou com o chefe dos demônios, só com o próprio Satanás. E lá no deserto, ele venceu o diabo de uma vez por todas. No deserto, ele teve uma vitória sobre Satanás, ao ponto de que quando ele começou a ministrar, nunca mais o diabo foi um problema para Jesus. Jesus chegava e expulsava, o bicho saía. Jesus chegava numa terra que tinha um cara com legião de demônios. Cara, legião de demônios. É muito demônio. Uma manada de milhares de porcos receberam os demônios e se matou. Pensa que não era pouco demônio. Era muito. Sabe o que esses demônios fazem quando veem Jesus? Eles se prostram e adoram. E dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles anunciam que Jesus é. Te peço pelo amor de Deus que não nos atormentes. Cara, olha o que Jesus fez com o inferno. Sabe onde é que ele venceu isso? No lugar secreto. Ele venceu no lugar onde ninguém via. Ele venceu essa batalha sozinho. Ele e Deus. E lá, Deus o preparou de tal forma que agora o ministério dele é explosivo. Guardas que vinham prender Jesus, não conseguiu prender. Ele voltava e falava: cara, ninguém fala que nem ele falou. Não conseguimos prender ele. Eu estava lendo hoje no avião alguns capítulos de João.
capítulo 5, 6 e 7, e direto, Jesus está nas festas em Jerusalém, os judeus querendo matar ele, mas direto, umas 3 ou 4 vezes tem esse relato. Eles pegaram em pedras para o matar, mas não conseguiram pôr a mão nele, porque ainda não era chegada a sua hora. Tipo, imagina os caras... Não consegue, porque não era chegada a sua hora. Não é chegada a sua hora, não vai acontecer nada. Você percebe que o que Jesus venceu nesse lugar secreto o capacitou para ser tudo o que ele deveria ser. Amém? Moisés, o libertador de Israel, está fugitivo nos desertos, pastoreando o gado do seu sogro há 40 anos, cara. 40 anos vivendo numa outra identidade. O cara era um hebreu que foi criado como um egípcio e agora ele está vivendo no deserto com uma outra identidade. Pensa num cara com crise de identidade. Tipo, não tem lugar para mim nesse mundo. E aquele dia no deserto ele vê uma cena que chamou a atenção dele. Tinha uma sarça pegando fogo, só que, ao contrário de outras sarças que pegavam fogo, essa não se consumia. Então ele pensou, vou chegar mais perto para ver que grande maravilha é essa. Só que esse fogo era o Senhor, amém? Então quando você pensa, vou chegar mais perto, na verdade é Deus te convidando. Você entendeu? Aquele desejo, não, eu acho que eu vou orar mais, não, é Deus te chamando para orar mais. Aquele desejo, não, eu acho que eu vou ficar um tempo a sós com Deus, é Deus que está te chamando para ficar um tempo a sós contigo. Começa nele. Vendo o Senhor que Moisés se aproximava, disse, Moisés, uou, ele está me chamando. No momento que Moisés começa a se aproximar, Deus fala, para, não te achegues para cá. Tipo assim, como? É para eu vir, é para eu não ir? Para aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Pensa. Não é que Deus está querendo dizer, Moisés, você não pode estar onde eu estou. Muito pelo contrário, Deus está dizendo, tira a sandália dos seus pés, toca nesse lugar. Porque esse lugar é santo. Eu quero que você seja um com esse lugar. Porque o que toca no lugar santo é santificado. Eu quero te santificar. Então tira a sandália e toca nesse lugar santo, onde eu estou. Sabe qual é o lugar santo? É onde Deus está. Qualquer lugar. Pode ser no seu trabalho, na sua escola, no seu quarto, no banheiro, aonde você estiver e Deus se manifestar. Aquele lugar virou o céu. Não é que Deus está no céu, querido. O céu está em Deus. Nesse lugar, Deus mostra o plano todinho para Moisés. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, vou libertar o meu povo, vou usar você para libertar o meu povo, vou dar uma terra para o meu povo. Deus fala tudo para Moisés. E Moisés fica lutando. Claro que ele luta. É demais para a cabeça de um ser humano. Como assim? Eu vou voltar lá? Eu vou libertar um povo? Eu vou ser usado por Deus? Moisés está cheio de perguntas. E esse é o lugar para você fazer perguntas. Esse é o lugar onde você vai ter respostas. Esse é o lugar que você pode... o que quer dizer isso? Esse é o lugar que você pode errar à vontade, porque Deus está querendo te ensinar. É na presença de Deus você fala, mas quem eu digo que eu encontrei no deserto? Aí Deus revela o seu nome. Diga que eu sou o que sou. Foi ali. Mas eu não sei falar, minha língua é pesada. Ele tá sendo confrontado com suas lutas. E Deus fala, não tem problema, seu irmão fala bem. Eu falo com você, você fala para o seu irmão fala. Mas como é que eles vão crer? Tipo assim, pensa num cara que está com problema, cara. Deus fala, o que é isso que você tem na mão? Ele muda de assunto radicalmente. Tipo assim, como eles vão crer? O que é isso que você tem na mão? Um cajado? Joga no chão. Está treinando o coração do cara a ser radicalmente obediente. Joga no chão. Sabe o que significa joga no chão? Joga. Jogou no chão. O cajado virou uma serpente. Como é que o milagre aconteceu? Em obediência. Você simplesmente fez o que Deus mandou você fazer. Alguma coisa sobrenatural aconteceu. E agora? Oh, meu Deus, virou uma serpente, o que eu faço? Agora você pega na cobra. Virou um cajado de novo. Percebeu como é que o milagre acontece? Você ouve Deus e obedece radicalmente. O cajado vira cobra, depois a cobra vira cajado. Tem mais um showzinho aqui. Ah, é qual? Bota a mão no seu peito. Botou. Tira a mão do peito. Tá branca de lepra. Meu Deus, minha mão vai cair. Calma, bota ela no peito de novo. Botou. Ficou limpa. É difícil soltar cajado? É difícil? Botar a mão no peito? Não, Deus está te falando, cara, tua capacidade é essa, eu vou fazer com você umas coisas maneiras. Você só vai ter que fazer isso.
Moisés aprendeu. Tanto que quando lá na frente o povo saiu do Egito finalmente, está diante do mar, com o exército de Faraó atrás, Moisés está desesperado. O que é que eu faço agora? Deus fala, estende o cajado. O cajado de novo, o que é que eu faço agora? Estende. O mar abriu. Não foi Moisés que abriu o mar, foi Deus. Deus só mandou Moisés obedecer. Estende. Abriu. Onde é que ele aprendeu essas coisas? Sozinho com Deus. No deserto, cara. Você está entendendo que Deus quer te chamar para dentro dele, para que ele possa fazer umas coisas, te mostrar umas coisas muito loucas, fazer um showzinho na tua frente, ninguém vai ver, você não vai tirar foto, não vai mostrar para ninguém, só você vai saber. Você vai contar para os outros, todo mundo vai achar que você mentiu. Mas não é para os outros acreditarem, é para você. Porque se você acreditar, você é aceso. A fé te acende. Eu fui curado de um câncer quando eu aceitei Jesus. Uma semana depois de aceitar Jesus, eu estava doente, sei lá, eu não sabia o que eu tinha medo de fazer exame, eu não queria fazer exame, eu não queria saber o que eu tinha. Até agora, esses tempos atrás, mês passado, eu fiz tanto exame que a mulher que tirou meu sangue falou, meu Deus, dá para fazer uma doação, parece que está doando sangue. Eu nunca tirei, ela falou, nunca tirei tanto sangue de um cara, minha veia secou, teve que furar outra. Foi mais de 68 tubinhos, a mulher falou. Porque eu estava há muito tempo sem fazer exame, eu falei, eu vou fazer logo de tudo no mundo. Foi uns 3 médicos diferentes, cada um me pediu uma cartilha de exame, eu sequei de tanto dar sangue naquele lugar. Tipo, graças a Deus agora eu não tenho mais medo de fazer exame, mas eu tinha. Eu não queria saber o que eu tinha. Uma semana que eu aceitei Jesus, veio uma mulher e ora por mim e disse que Deus está me curando de um câncer no estômago. Eu tinha um monte de caroço debaixo do braço, eu estava perdendo peso e eu tinha uma dor no estômago. Naquele dia minha dor de estômago sumiu, em 3 dias eu não tinha mais caroço nenhum no corpo, eu passei a engordar, eu ganhei uns 19 quilos em 3 meses. Aí os céticos falavam, tá, me prova, cadê o exame? Não tem exame. Então eu não acredito. Não é para você acreditar, é para eu acreditar. Deus fez um negócio em mim para eu acreditar. Porque se eu acreditar, eu vou ser o que Ele disse que eu sou, eu vou fazer o que Ele disse que eu tenho que fazer, eu vou andar por onde Ele disse que eu tenho que andar, eu vou falar o que Ele disse que eu tenho que falar. Ele me mostrou algo que, cara, eu não tenho dúvida alguma, eu sei o que eu tinha no meu corpo, eu sei o que desapareceu e quando, e a partir do que, eu não tenho argumento algum contra a experiência que eu tive. E pensa, não foi a coisa mais fácil do mundo, porque agora eu tive que confrontar toda a minha vida errada diante do fato de que Deus me ama, se importa comigo e me tocou e é real. Pronto, agora dorme com esse barulho. Seria muito mais fácil eu acreditar numa mentira e viver minha vida do jeito que ela estava. Não ia ter que fazer nada. Mas acontece que eu não tenho o que fazer. Ele fez algo em mim. Naquela sala daquele apartamento em São Paulo, onde eu pratiquei inúmeros pecados, onde eu usei muita droga, naquele lugar Deus entrou e santificou aquele lugar. Antes era o lugar que eu entrava e pensava, olha o tanto de coisa que eu aprontei aqui. Agora eu entro naquele lugar e penso, meu Deus, foi aqui que Jesus apareceu para mim. Você consegue perceber isso? Ele vai te chamar para dentro para depois te mandar para fora. E quando Ele te mandar para fora, Ele vai apontar você para todo mundo. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus disse, eu sou a luz no mundo, amém? Eu sou a luz do mundo. Aí ele vira para os discípulos e fala, e vocês são a luz do mundo. Cara, João disse que João Batista não era a luz. Mas Jesus, uma vez que ele veio, a verdadeira luz ilumina toda a humanidade, ele está dizendo, vocês que creem em mim, vocês são a luz do mundo. Tipo, os caras vieram a saber que eles eram luz no mundo depois que eles já eram luz no mundo. Jesus não estava dizendo, agora vocês serão luz no mundo. Não, ele disse, vocês são. Deixa eu dar uma notícia para vocês, vocês são luz no mundo. Você que crê em mim é luz no mundo. Aí você vai perceber que Jesus usa 2 ilustrações que na verdade falam da mesma coisa, em níveis diferentes. Ele fala assim, vocês são luz no mundo. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, a qual ninguém pode esconder. Aliás, ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma mesa, mas coloca ela no velador, no lugar mais alto da casa. E dali ela ilumina todos os que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Você percebe? Olha o que Jesus falou. Ele dá o exemplo
do coletivo e dá um exemplo do individual. Ele dá um exemplo naquilo que é manifesto em público, ele dá um exemplo da mesma coisa no lugar secreto. Deixa eu começar com vocês pelo individual e secreto. É aquela lâmpada que ele acende, ele fala: eu não acendi isso para ficar debaixo da mesa. Então, a partir do momento que ele acende alguém, e eu deixo eu te falar desse ambiente, é dentro de uma casa. Ele falou, amém? Dentro de uma casa escura, onde não há luz, Deus acende alguém. No momento que ele acendeu alguém nessa casa, ele dá um propósito para essa luz estar acesa. Essa luz tem que iluminar todo mundo que está dentro dessa casa. Você tem que funcionar nesse ambiente secreto. Você tem que funcionar na intimidade. Você tem que ser uma luz verdadeira, como a luz verdadeira que te acendeu. Você tem que ser uma luz verdadeira dentro desse lugar. E só pode ser verdadeira, sabe o quê? Não simplesmente iluminar o lugar, mas dar luz a todos os que estão no lugar. A luz verdadeira acende outros. Como é que ele faz isso? Ele pega você que foi aceso e eleva e coloca no lugar mais alto. Ele promove a sua luz, ele promove a verdade, ele promove aquilo que ele fez. No lugar secreto, ele te mostra o que ele vai fazer em público. Amém? No individual, ele te mostra o que ele vai fazer através do coletivo. Ele pega você, acende e coloca no lugar mais alto. E não é para você receber aplauso. Não é para todo mundo ficar olhando, olha que lindo, ele foi aceso por Jesus. É para que a partir desse lugar mais alto, você dê luz a todos que estão na casa. Ou seja, a luz é serva de todos. Amém? A luz é generosa, ela pode se dar à vontade, ela não se gasta à medida que ela se compartilha. Aliás, tudo que você compartilha no reino dos céus só aumenta. Pensa que uma luz foi acesa nessa casa e agora toda a casa está cheia de gente acesa. A luz aumentou, sim ou não? Esse é o individual, esse é o lugar secreto. Agora ele fala que nós somos uma cidade edificada sobre o monte. Pensa agora nessa casa de luz. Ela funciona, ela está iluminada, amém? Agora imagina se ela não está sozinha. São várias casas de luz. E uma cidade de luz nada mais é do que um monte de casa de luz junta. Então ele pega um monte de casa de luz junta e chama isso de uma cidade de luz. E sabe onde é que ele põe? No alto de um monte. Ele eleva do mesmo jeito. E agora, o que era primeiro para funcionar no lugar secreto, escondido, ele está dizendo, vocês agora estão num lugar que é impossível de esconder. Agora eu vou mostrar vocês para geral. Sabe para quê? Para que vejam. E quando verem, sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão dar glória ao Pai que está nos céus. Os serafins que Isaías viu com 6 asas voando acima do trono do Senhor, eles cantavam o que eles viam lá do alto. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o sonho do Senhor, que os homens vejam as suas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Sabe, Jesus está nos chamando para viver isso, cara. Para ser isso. Literalmente viver isso. Você ser luz. As pessoas saberem quem você é, onde você vai. As pessoas te reconhecerem, não porque você é o cara, mas porque você foi aceso por ele. Você carrega algo diferente. Você tem que transformar o ambiente onde você está. Não é para você chegar num ambiente opresso e ficar opresso. É para você chegar num ambiente opresso e mudar o ambiente. Você está entendendo que você não é termômetro, você é termostato? Você não simplesmente mede a temperatura do lugar, você define a temperatura que o lugar vai estar. E quando a igreja está junta, ela começa a se mover. Você percebeu, cara, o que aconteceu no Brasil nessas últimas eleições? Não quero aqui entrar em mérito de qual partido você gosta, qual político você apoia. Uma coisa é certa, a igreja se uniu e definiu uma eleição. E glória a Deus, eu pelo menos nunca vi isso na história do meu país, um presidente da república no primeiro discurso sendo uma oração. E, enfim, que Deus o abençoe, o dê sabedoria e que ele seja o melhor presidente que essa nação já teve, que ele seja bom para todos os brasileiros. Esse é o meu sonho. Porque ele está levantando o nome do Senhor. Ele foi colocado ali porque Deus quis. Você entende o que acontece quando a igreja se junta? Cara,
é irresistível. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Mas eu sou só uma luzinha, não tem problema. Para Deus me usar, ele tem que aumentar a minha luz. Cara, se Ele aumentar a sua luz, glória a Deus por isso. Mas se as trevas aumentarem ao seu redor, a sua luz fica muito mais forte. Eu tenho amigos que foram para dentro de uma caverna passar um fim de semana. E a galera fumava bagulho naquela época, enfim. Os caras estavam muito doidos, foram para a caverna, não se tocaram que era época de chuva. Então eles entraram na caverna para passar alguns dias e choveu, e a caverna encheu e eles não tinham como sair. E quase morreu todo mundo. Eles levaram muito bagulho e levaram os fósforos para acender o bagulho. Até que eles se tocaram, cara, não dá para ficar fumando porque senão vai acabar o fósforo. Agora você pensa numa caverna entupida de água, é um breu que você não vê um palmo na frente do nariz. E eles falavam, cara, eu nunca percebi a força que um palito de fósforo tem. Porque acendia o fósforo, você vê tudo. Quanto piorem forem as trevas ao seu redor, mais forte é a tua luz, independente do tamanho que ela seja. Agora, se você está junto de outras luzes, e um monte de luz está andando junto, cara, você vê isso do espaço, velho. Do espaço você vê uma cidade iluminada à noite, e você sabe que ali tem um monte de luz acesa. Sabe por que você vê brilhando? Porque no espaço é tudo treva, é tudo escuro. Aquilo que brilha faz toda a diferença. Sabe, eu quero terminar te falando a respeito da resposta que a gente precisa dar para ser aceso. É crer na luz. Amém? Repete comigo, crer na luz. Crer na luz. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. E cara, Jesus falou isso tão na tora, tão preto no branco, sim, não, tipo, quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. Que você fala, meu Deus do céu, cara, é melhor nem ouvir a mensagem então. Porque se eu não crer eu vou ser condenado. Aí você fala, poxa, mas Deus é bom em todo tempo, Ele é um paizinho amoroso, por que Ele condena alguém só porque não creu? Não, não é Deus que condena. É a tua resposta que te salva ou te condena. Ele mesmo define isso, ele diz, a condenação é essa, que a luz veio e eles amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. Você entende qual é a condenação? A luz veio. A tua resposta, a luz, ou te salva ou te condena. Não é Deus que está te condenando, não é a mensagem que está te condenando, é a tua resposta ao que aconteceu. Tem o melhor desenho, para mim até hoje, o melhor desenho disso é a ressurreição de Lázaro. Eu quero só contar essa história para vocês e a gente vai orar. Lázaro morreu, está 4 dias morto e no 4º dia de morte de Lázaro é que Jesus chega na cidade dele. Mó choradeira. Marta vem com aquele discurso, se o Senhor estivesse aqui isso não teria acontecido. Maria vem com o mesmo discurso, se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido. Os judeus estão falando, se você amava ele tanto, por que ele não veio enquanto ele estava doente? Todo mundo está falando, por que você não fez alguma coisa, E Jesus está de boa, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus falou para os seus discípulos, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele falou, de boa, vou ficar aqui ainda um pouquinho. Até que ele vira para os caras e fala, olha, o nosso irmão Lázaro dorme, adormeceu, vamos lá despertar ele. Aí os discípulos, você dorme, então tá de boa. Aí ele fala abertamente, não, ele morreu. Mas eu me alegro de vocês não terem estado lá para que vocês possam crer. Vamos lá despertar Lázaro. Ou seja, Deus já tinha mostrado para Jesus o que ia acontecer. Amém? Jesus está indo triunfante, meu irmão. Jesus está tipo assim, cara, quando essa galera vê o que vai rolar, tipo assim, eles vão pirar. Só que Jesus chega lá e ele chora junto com o povo. Ele se move em espírito por 2 vezes de uma maneira incomum, ou seja, ele se compadece, ele se envolve com a dor. Foi isso que ele fez, ele veio como um de nós, ele sofreu as nossas dores. Cara, ele sente a nossa dor, ele se move em compaixão. E agora, esse Jesus que sabia o que ia acontecer, eu creio que até no coração dele tinha uma expectativa, porque o coração dele estava se movendo em compaixão. Ele fala, me levem no túmulo, vai todo mundo com ele. Só que ele chega no túmulo chorando,
E ele não fica ali chorando. Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Então, ele dá uma ordem para aquelas pessoas e diz: movam a pedra para o lado. Tenta se ver na cena. Você está lá, o morto está lá há 4 dias, tem 4 dias que você está chorando, você viu o enterro, você viu a morte do cara. Aí vem Jesus chorando também, junto com você, para na frente do túmulo e fala: tira a pedra do lugar. Tipo, o quê? A irmã de Lázaro chega: ô, Senhor, já tá fedendo, 4 dias. Jesus fala: move a pedra. A pedra foi movida. Sai aquela catinga de defunto. Aí Jesus faz uma oração interessante. Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Eu só estou falando isso por causa desse povo que está aqui assistindo. Aí Jesus olha para dentro do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Cara, imagina você tá lá. Você está vendo Jesus chorando. Manda a pedra remover e agora ele está falando com o morto. Vem para fora. De repente alguma coisa começa a se mover lá dentro. Você começa a ver um som de algo se arrastando. De repente o que estava morto está saindo com os pés e mãos atados, cara. Já tentou andar amarrado? Não é fácil. Pensa no cara vindo, com o rosto envolto em panos. Ou seja, esse cara está fazendo um grande esforço para sair do túmulo. Amém? Você está entendendo o que é a salvação? A luz moveu a pedra da morte, destruiu o poder das trevas. A igreja, que é essa tão poderosa, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A pedra foi removida e Jesus não entrou lá para tirar o cara daquele lugar. Ele deu uma ordem: sai você. Eu te dei vida, eu te dei luz, eu estou te dando a minha palavra. Jesus está mais uma vez, o verbo está rompendo com o silêncio, está rompendo com as trevas, está rompendo com a morte. Sabe por que Lázaro viveu? Porque ele deu uma resposta. Difícil de dar, porque ele estava morto e amarrado. E ainda amarrado na morte, ele saiu. Você percebe que Jesus destruiu as cadeias do inferno. Mas é quando esse cara sai que ele vai ser completamente livre. Ele foi livre da morte, mas ele ainda estava com o rosto envolto em panos e amarrado. Aí Jesus dá uma segunda ordem: desatai-o e deixai eu ir. Quando esse cara sai, é que ele é livre. Você percebeu o que é salvação? Deixa eu te mostrar o que é a condenação. Se veja dentro do túmulo. Você é Lázaro. Alguma coisa te matou, cara. Você já conhecia Jesus. Lázaro conhecia Jesus. Você teve vida. E de repente tua vida acabou. Você está num lugar de trevas. O salário do pecado é morte. Você está dentro de um lugar de trevas. Você está amarrado dentro de uma cadeia. Cara, é engraçado isso, ter que amarrar um morto dentro da cadeia. O cara está amarrado dentro da cadeia. Além daquilo que te prende lá dentro, você está preso para o lado de fora. Não tem como sair, não tem nem como se mover lá dentro, muito menos sair. E de repente, sem você ter feito nada para merecer isso, a luz remove a pedra que te prendia. A luz está parada na porta desse lugar, te chamando pelo nome e te dando uma ordem: sai, se você quer viver. Sabe qual é a condenação? É a luz vir, cara, fazer tudo isso e você escolher continuar lá dentro. Essa é a condenação. Você se coloca no lugar de morte, sendo que Jesus abriu a boca do túmulo e te chamou para fora. A luz veio. Se você dá uma resposta para ela, você é salvo. Se você não dá, é uma resposta também. Não, tá bom aqui. Eu amo as trevas. Essa é a condenação. Jesus está nos chamando para a luz. Porque quando você sair do lugar de trevas, você entrou na luz. E quando você entrar na luz, você é feito luz. Você percebe que a partir desse dia Lázaro era um sinal tão poderoso quanto Cristo. A Bíblia diz que os judeus queriam matar Jesus e Lázaro. Porque por causa de Lázaro muita gente estava crendo. Ou seja, quando ele te acender, você vira um sinal. Ele está nos chamando para dar uma resposta, amém?
Uma resposta que pode transformar o mundo. Você não faz ideia de quanta gente tem dentro de você. Você não faz ideia de quanto o teu sim pode mudar a história. Numa cruzada de não sei quantos dias nos Estados Unidos, em 1900 e pouco, uma cruzada de 7 dias, um cara aceitou Jesus e o nome dele era Billy Graham. Parecia a cruzada de evangelismo mais falida da história. Um rapazinho aceitar Jesus em 7 dias de pregação é a cruzada mais falida da história, mas só foi o Billy Graham. E quanta gente o Billy Graham ganhou para Jesus? Milhões de almas foram salvas através da vida dele. E quantas pessoas foram salvas através daqueles que foram salvos através do Billy Graham? Cara, é incontável. Você consegue perceber que é incontável? O tal do Ananias só aparece uma vez na Bíblia, cara, ganhando um cara para Jesus. Jesus aparece para ele, sabe onde ele estava? No lugar secreto. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Entra na rua direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando na oração, ele viu um homem chamado Ananias que entrava e orava por ele e recuperava a visão. Anotou? Mas, Senhor, esse cara é meio ruim, hein? Ele veio aqui para fazer mal para a gente. Você percebe que no lugar secreto você pode discutir com Deus, porque Deus vai te ensinar coisas futuras. Ele fala, vai porque esse é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Aí Ananias vai. Ananias só aparece na Bíblia ganhando um cara para Jesus. Só Paulo. Só. Você tem ideia de quanta gente tem dentro de você, cara? De quanta gente a tua luz pode acender? E quantos serão acesos através da luz que um dia você acendeu em alguém? Você não faz ideia. Eu sou evangelista. E quando eu saio para pregar o evangelho, eu não estou simplesmente preocupado em ganhar almas para Cristo. Eu estou preocupado em compartilhar aquilo que eu carrego para que eu ganhe evangelistas para Cristo. Além de almas, evangelistas. Que eu libere daquilo que eu carrego, da luz que Ele um dia acendeu em mim, que essa luz se espalhe. E que aquilo que Ele colocou dentro de mim se multiplique. Porque a tendência é esse negócio crescer. O gadareno queria ir embora com Jesus. E Jesus falou, não, vai para a tua casa e para os teus. E lá você conta quão grandes coisas te fez o Senhor. Jesus ganhou um cara naquela terra, mas esse cara já ia ganhar a família dele inteirinha. Amém? Só que o cara foi e pregou por toda Decápolis. Ele pregou por mais de 10 cidades. Você não faz ideia de onde esse negócio vai parar a partir do momento que você começar a compartilhar o que você carrega. Ele te chama para Ele, para que a partir dele você vá. Fica de pé no teu lugar, por favor. A gente vai orar.